A cantora, compositora e modelo mineira Urias é um dos principais nomes do pop brasileiro da atualidade, tendo recebido indicações para prêmios importantes e acumulado mais de 400 mil ouvintes mensais nas plataformas digitais e 42 milhões de visualizações no seu canal oficial do YouTube. Urias segue, até o momento, sendo a primeira mulher trans da história a colocar duas músicas do mesmo álbum simultaneamente no Top 15 do iTunes BR, como também a primeira mulher trans negra a ter um álbum em primeiro lugar na plataforma. Nascida e criada em Uberlândia, Minas Gerais, Urias fala sobre representatividade com um lugar de fala garantido. Os olhares enviesados que recebia na época do colégio, a perseguição dos valentões na saída da aula e o estigma de criança diferentona, aos poucos foram constituindo uma postura de enfrentamento que tempos depois teriam reflexos na sua expressão artística. Primeiro, como modelo, Urias participou do São Paulo Fashion Week e da Casa de Criadores e estampou diversas capas de revista. Mas logo, o mundo descobriria também o talento vocal e musical da mineira. O primeiro single, Diaba, de 2019, teve 13 milhões de visualizações no YouTube e milhões de plays no Spotify. Em seguida, no mesmo ano, veio o primeiro EP, com Diaba e mais 4 composições. Em 2020 e 2021, Urias lançou alguns singles solo e também em parceria, até finalmente chegar no seu primeiro álbum, Fúria, em 2022. Com o álbum, ela atingiu o primeiro lugar do iTunes Brasil e colocou os 2 singles entre os top 15. Tanto Faz alcançou a segunda colocação e Foi Mal o 11º lugar na parada de singles. Em 2023 veio o recém-lançado segundo álbum, Her Mind, em que Urias traz canções em português, inglês e espanhol, misturando música eletrônica com elementos da música brasileira, para falar sobre a sua mente, como já diz o nome, seus pensamentos e sentimentos, fazendo um contraponto com o seu disco de estreia, em que ela falava como a sociedade enxergava o seu corpo. Vitrine Nova Brasil, com Lívia Nola. Olá, tudo bem? Eu sou a Lívia Nola e esse é o Vitrine, um programa da Nova Brasil em que eu te apresento as novidades da música popular brasileira. Nomes expoentes da nossa música, nomes que, se você que gosta de música ainda não conhece, precisa conhecer. E hoje eu tenho o imenso prazer de receber a cantora e compositora mineira Urias. Bem-vinda! Obrigada, Lívia. É um prazer para mim estar aqui. É um espaço aí que eu amo muito, amo rádio, amo tudo isso. E é uma honra para mim estar aqui. Muito obrigada pelo espaço. A honra é toda minha de te receber. Estou muito feliz da gente bater esse papo. Nesse trabalho todo de Fúria, são 13 faixas, né? Você fala muito dessa exaltação a corpos como o seu, mas você também fala muito da dor, né? Você fala de solidão, você fala em algum momento... Sim, o álbum na verdade, eu quis, porque com o primeiro EP, Urias, eu me coloquei naquele lugar do endeusamento. E eu queria meio que ir desmontando isso ao longo das coisas. Então, o Fúria, eu decidi falar de um sentimento que as pessoas não correlacionam com corpos como o meu, entendeu? As pessoas só não imaginam que a gente, tipo, ai, sabe, sempre fica nessa coisa da dó ou alguma coisa assim. E aí eu queria mostrar para as pessoas que eu sinto raiva de tudo que eu passo, entendeu? E que a raiva é um sentimento humano e que ela que me deu a gasolina para chegar aqui. Então é muito nesse lugar. Importante, né? Sim, aí eu consegui falar sobre várias coisas de um ponto de vista da raiva. Então até quando eu falo sobre solidão, é num lugar de raiva de ter que lidar com essa solidão, sabe? Que é uma solidão que é só minha, entendeu? Que ninguém com outro corpo não passa por isso, entende? Então, tipo assim, é mais a raiva da solidão do que pela solidão em si. E com esse álbum você foi a primeira mulher trans a atingir com 2 faixas o topo do iTunes Brasil, é isso? Com 2 faixas do álbum. Sim. Foi Tanto Faz e Foi Mal. Em seguida... Agora, na verdade, no meio desses 2 álbuns, você lançou alguns singles também em parcerias, fez alguns feats, sim, né? fiz feat com a Tássia Reis, fiz feat com... Tem um outro feat que é o Nick Cruz.
Tem o Nick Cruz, tem também um feat com a Gabi Amarantos, com o Ney Matogrosso. Com a Alice Caymmi também. Com a Alice Caymmi. Feats Nossa, muito tem importantes, muitos! né? Nossa, sim. Muito legal. Nossa, quando você olha pra trás, né? É muito louco isso. E foi entre... Não, mas a Bichart foi depois, foi agora. Bichart vem aí ou já Já lançou? foi, mas foi... Ah, foi o último agora, né? Foi, Depois o último do álbum. feat, aham. É verdade. Não, o Muitos último feats- feat foi outro. Foi o com o Cakes Tequila. E você, e essas parcerias, a Tássia e a Preta Ari, é isso, né? Ari, Preta Ari, que fizeram essa, que é a Shonda Demais. Também maravilhosa essa canção. Entre um álbum e outro, então, tiveram alguns feats, mas você foi lançando em 2022 alguns... Se não, você lançou 2 EPs separados que depois se transformaram no Her Mind. Eu chamei os primeiros 2 EPs de Her Mind parte 1, que foi a primeira parte. Eu separei uma grande viagem. Eu separei os EPs por aspectos da minha mente que eu queria passar. Então, o primeiro EP era um EP de apresentação e de descoberta, de início, de start. Então, são eu apresentando uns aspectos mais confiantes meus, me apresentando para um público que não me conhecia. Então, até as cores do EP que eu escolhi foram cores que foi o azul e o amarelo, que foram cores de start, cores que lembram corrida, sabe? Essas coisas assim. A segunda parte foi a parte mais sensual. Então, eu falo muito sobre o reflexo da minha mente no meu corpo e como funciona esse trabalho do você estar bem por dentro para estar bem por fora. E você está falando da mente, o nome do álbum já é, né? É a sua mente, a mente dela. Mas você falou, eu vi você contando que você era sempre questionada do seu lugar como um corpo, né? Um corpo político, um corpo social, um corpo. E você queria falar também sobre a sua mente, sobre o que você pensava, sobre trazer outras camadas também, além de falar do seu corpo. E você teve uma pesquisa que inspirou esse conceito do álbum? O estudo foi em cima de uma pesquisa de uma universidade bélgica. É porque eu estava num momento em que as pessoas estavam me definindo pelo meu corpo, né? Do jeito que as coisas foram dadas aí para imprensa e para as coisas, do jeito que a gente cresceu como imprensa no país, a gente foi dado a definir certos espaços para certas pessoas. Então, eu era tida como uma artista LGBT, então o meu espaço era aquele. Então, eu sempre que atrelavam a minha música a isso, me limitavam num lugar de falar de uma coisa que não era só a minha música, entendeu? E sempre era levado pro meu corpo, sempre era tudo definido pelo corpo. Então, eu era sempre a mulher trans, então eu não sou só isso, entendeu? Eu sou isso também. Claro. Então, eu tive que instigar as pessoas, porque se você reclamar, não adianta nada, né? Aí eu tive que instigar as pessoas a me perguntarem sobre outra coisa. E aí eu comecei a pensar nesses opostos, e aí eu parei pra pensar e falei, gente, eu preciso falar da minha mente, E aí um dia eu tava no TikTok, e aí eu vi essa pesquisa, uma menina falando de uma pesquisa, fui atrás, links e tal, li as coisas, e tinha essa pesquisa que pesquisava pré-adolescentes e crianças trans, fazia uma comparação com elas, com pré-adolescentes e crianças cis. Então tinha toda essa comparação e isso tudo que eu li, que me fez muito pensar sobre ser parte da natureza, entendeu? Então, tipo, o social tava me negando o biológico, entendeu? E aí eu fui atrás do biológico, do estar nos livros de biologia, do ser estudada também como corpo parte da natureza, parte dos ciclos da natureza, parte das coisas, entendeu? Além do social, sabe? E aí eu termino o álbum me apresentando por uma possibilidade de um espiritual, né? Eu sou a criação de Deus também, toda essa coisa, assim. Então eu tento... Você falou de corpo, mente e vai pro espiritual também. A finalização, agora. É isso. Agora, essa pesquisa, ela fala o resultado, porque é uma pesquisa que estudou o cérebro, né? E fala que meninos que se dizem transgêneros têm a mesma atividade cerebral dos meninos cisgêneros, e o mesmo acontece com meninas. Então, a gente entende
que quando a gente fala também de... A gente tá falando mais do que de identidade de gênero, a gente tá falando de questões biológicas mesmo, né? De científico. Tipo, para além do social, entendeu? Queria muito que as pessoas enxergassem que se não fosse social, se as coisas não fossem dadas como a gente tem hoje por conta da história do mundo, eu ainda existiria na natureza, biologicamente, entendeu? Queria que as pessoas me naturalizassem dessa maneira, do natural, do biológico mesmo, da natureza. Não só no social, sabe? Viajei. Não viajou, é um conceito assim... Maravilhoso. Não viajou, e as letras do álbum, você colocou letras em português, espanhol e inglês. E tem umas expressões em francês também, né? Sim, tem algumas frases em francês. E todas as letras falam sobre, né, estão dentro desse conceito que você trouxe. E é muito importante também, porque tem muita gente ainda que acha que é uma escolha, né? A gente fala sobre opção. Sim, eu acho um pouco... Porque, assim, não acho que seria uma escolha, assim, devido às consequências que ser quem se é, sabe, levam. Acho que não é um papo que só invisibiliza, assim. Exato, e você traz exatamente, quer dizer, você trouxe uma pesquisa que trouxe exatamente um dado científico também. E outra coisa que eu achei muito incrível desse álbum é que você quis trazer, óbvio, sua música tem muita influência de pop, do eletrônico mesmo, mas você falou que queria que fosse uma música que as pessoas estivessem na balada ouvindo e tivessem elementos brasileiros. Sim, eu queria... Então você traz instrumentos, né? Sim, eu queria que as pessoas... Como é um álbum que é em línguas estrangeiras, e eu imaginei que pessoas de fora fossem ouvir, e aí eu queria, assim... muito que elas ouvissem e falassem isso é brasileiro, por mais que seja uma música pop eletrônica. Eu sei que tem características e sons e instrumentos brasileiros, então eu sei que é música brasileira, é uma possibilidade de música brasileira também, sabe? É isso que eu queria. Você colocou um berimbau, cuíca, tem muita latinidade, né? Afinal, somos latinos, né? Tem também o funk de SP também, aquela coisa do Twin, sabe? Você tem uma música, a música que é em português no álbum, que é Blossom, você fala muito sobre brotar mesmo não tendo água, né? De uma flor, algo florescer da areia, né? De nada te impedir de crescer. Como você vê o seu processo de florescer e crescer desde que você começou até com 2 álbuns, um EP, podendo falar mais do que sobre o seu corpo, mas sobre o seu ser no mundo, seu intelecto, todas as suas camadas? Eu sinto que tem sido um florescer muito bom, que essa música fala muito sobre uma época em que eu não, tipo assim, você conseguir realmente tirar leite de pedra, sabe? Fazer flor crescer na areia, mas é uma celebração de para as que conseguiram fazer isso, entendeu? Então, por isso que quando eu falo na música conseguir flores na areia, é num statement de eu consegui, tipo assim, valeu a pena, sabe? Essa transformação e que entender que às vezes que a chuva vai castigar, mas é para os seus galhos crescerem, entendeu? Então é meio que essa celebração, assim, desse florescer, que às vezes tem momentos que são um pouco dolorosos, assim, mas em que quando você chega lá, você olha para trás e fala, nossa, consegui, sabe? É meio que nesse lugar, assim. E nesse lugar você inspira muitas outras também, né? Você ocupando esses lugares, é o que você falou, assim, você não é somente uma artista LGBT, e também não pode ser só você, né? Por exemplo, representatividade não é ter uma. Sim, não tem como eu representar a minha classe inteira, assim, não tem como eu representar a minha classe étnica inteira, não tem como eu representar a minha classe de gênero inteiras, porque cada recorte que eu participo, em cada intersecção, existem muitos tipos de corpos, muitos tipos de pessoas, muitos tipos de pensamentos, muitos tipos de realidades, né? Muitos tipos de outros recortes, entendeu? Então, às vezes,
a representatividade é dada num lugar de que... já tem uma delas lá, já tem um deles lá, deixa eles e já tá lá e já tá bom. E aí as pessoas começam... quem tá de fora da nossa bolha, do nosso recorte, olha pras representatividades e fala, essas pessoas são assim. Mas a gente não é só assim, entendeu? Tem muito tipo de gente, da gente, entendeu?